Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live hoje, para a nossa leitura bíblica que temos feito numa ordem cronológica ao longo de 2 anos. Então, diminuindo a velocidade, aumentando a profundidade, essa é a nossa busca, né? Ao longo desses 2 anos aí de leitura, uma leitura mais profunda, mais pausada, onde a gente consegue refletir mais sobre a palavra, aquela porção das escrituras para aquele dia. Então, minha gente, hoje nós iniciamos mais um livro, o 4º livro aqui, né? Na sequência desde Gênesis, mais o 5º livro que já estamos lendo. Dentro de todos, porque lemos Jó também, né? Então, gente, estamos aí fazendo esse nosso tempo devocional de uma forma mais profunda, fazendo o nosso caderno devocional pessoal, né? O nosso OBA, oração, Bíblia e aplicação. Então, minha gente, vamos lá para esse tempo tão maravilhoso, tão aguardado, né? Como é gostoso a gente poder estar aqui estudando a palavra de Deus, assim, nessa leitura compartilhada. Então, vamos lá, minha gente, vamos lá, já envia aí esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco. Se você entende que tem sido uma bênção, então compartilhe essa live, né, com mais pessoas. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos iniciar esse nosso tempo. Fico ansiosa por essa live. Ai, que delícia, gente. Eu também fico. Eu também. É um tempo muito maravilhoso e com esses dias já definidos fica mais fácil da gente se organizar também, né, gente? Então vamos lá, vamos orar, vamos dar graças a Deus por esse dia. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada pelas nossas vidas, obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam e não somos consumidos por este mundo, Senhor. Deus, que hoje possamos ter a nossa mente, o nosso coração submetido à tua vontade, rendido a ti, Senhor, e que possamos, Senhor, aplicar a tua palavra nas nossas vidas e desenvolver uma vida, Senhor, em obediência ao Senhor, Pai, que manifeste o Cristo, que revele a tua verdade através de nós, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, minha gente. Então, bora lá para Números, capítulo 1. Minha gente, então pegue aí a sua Bíblia e olha que coisa maravilhosa, né? Nós estamos aí na nossa leitura bíblica, então já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, né? E lemos também Jó. Então nós já lemos os 4 livros, né? Então agora vamos para o 5º livro aqui, que é o livro de Números. E para a gente iniciar a leitura com o entendimento, eu gosto de fazer um breve panorama aqui para a nossa leitura de hoje, tá? Se tiver alguma pergunta aí, gente, se você quiser manter a sua Bíblia, ou manter os comentários, você pode deixar aí os comentários. Se você não quiser, né, Maguinha colocou ali para nós que basta colocar o @ que somem aí os comentários, tá bom? E perguntas, podem fazer perguntas, gente, e à medida que a gente conseguir, a gente vai respondendo. Eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, né? Vocês tinham pedido uma vez, eu não fiz ainda. Vamos fazer uma live de perguntas e respostas com todo o conteúdo que nós já vimos até agora. Meu Deus do céu, vamos, minha gente, vamos! Mas vocês podem inclusive deixar ali as perguntas no balãozinho que tem um ponto de interrogação, tá bom? Vocês podem deixar ali e no ponto de interrogação, que daí não ficam as perguntas ali, a gente pode responder no final também, tá? Alguma dúvida que possa auxiliar a todos nós aqui, tá bom, gente? Então,
Vamos começar, e a leitura eu vou fazer hoje na Bíblia, na linguagem Almeida Revista e Atualizada, ARA, tá? Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo seus exércitos, tu e Arão. Tu e Arão, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Vamos começar aqui, eu vou trazer um panorama sobre esse livro para a gente começar a entender, né, do que se trata esse livro de Números. O livro de Números, então, já no primeiro versículo, a gente vê que diz assim, ó: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Então, o que está acontecendo aqui? Que momento que nós estamos aqui desse livro, né? Então, a gente vai ver que esse livro aqui, ele se trata do momento, a partir, o povo já tinha saído, Deus então vai falar com esse povo, como ele começa aqui, um ano depois que eles tinham saído da escravidão do Egito, tá bom, gente? Então, quando a gente vê isso, eles já tinham passado um ano depois das pragas. Depois das pragas, onde eles receberam toda a instrução do tabernáculo, onde eles construíram o tabernáculo. Então, a gente vê que já tinha passado esse ano. Agora é o segundo ano que eles estão ali, ainda no deserto, no Monte Sinai. E lá neste lugar, tá todo mundo falando o arroba, né? Eu vou tirar aqui, que daí fica mais fácil. Eu vou tirar aqui e no final eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, tá bom, gente? Assim fica mais fácil. Então, olha só. Esse livro, então, ele vai tratar desse período, tá? E o livro Números, né? E a gente vai ver que vai ter esse censo que vai começar aqui na leitura. A gente ainda não começou essa leitura do censo com o nome das tribos, dos príncipes de cada uma das tribos. Vamos falar sobre tudo isso. Mas esse livro de Números, de uma forma panorâmica, o que a gente precisa entender? Que esse livro, ele significa assim, no deserto, né? E é Números porque ele vai fazer o censo, então significa no deserto. O livro de Números, então, ele vai tratar do período onde o povo de Israel esteve aonde? No deserto, durante esses 40 anos. Então, eu costumo dizer, né, que é o diário de bordo do povo de Israel. Então, são as coisas que aconteceram durante esses 40 anos em que o povo esteve peregrinando pelo deserto. Tá bom, gente? Então, isso aqui já ajuda muito no nosso entendimento. Então, vamos lá. Números começa como? Começa com o povo lá no deserto, lá no Monte Sinai ainda. Eles já tinham saído da escravidão do Egito, depois das 10 pragas, né? Depois da primeira instituição da Páscoa, né? Que vocês lembram bem, que passamos ontem na celebração desse dia. Enfim, então esse povo já tinha saído, já tinha construído o tabernáculo e agora Deus então está fazendo assim. Deus está ordenando esse povo. E eu acho isso maravilhoso, esse entendimento, porque ele vai fazer um censo, ele vai fazer a contagem do povo. Qual contagem? Uma contagem aleatória? Não, gente. O Deus é o Deus de ordem. É uma forma, Deus então vai fazer o censo. Ele vai falar sobre
o nome de cada uma das tribos, né? São 12 tribos. Ele vai dizer o nome de cada líder de cada uma dessas tribos e vai fazer a contagem das pessoas de 20 anos para cima, homens que estarão aptos para a guerra. Por quê? Porque nós estamos a caminho, eu vou dizer, porque nós estamos dentro desse contexto aqui agora. Então nós estamos dentro de um povo que está indo conquistar a sua terra prometida e a terra não está lá, gente, aberta, sem empecilhos, sem obstáculos, não. Eles vão entrar numa guerra. Então é Deus levantando aqui esse povo, fazendo um censo desse povo, daqueles que estarão aptos para onde? Aptos para a batalha, aptos para a guerra. E ele vai fazer isso, né, à medida que ele vai colocando cada um dos filhos, cada uma das tribos e como se chama, né, o líder de cada uma das tribos. Então a gente vê que Deus, ele redime o povo, Deus salva o povo, Deus tira o povo da escravidão, Deus liberta o povo da escravidão, mas não deixa aquele povo desordenado, não. Vão e conquistem a terra. Não, gente. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que manifesta a sua ordem e o seu governo. Meu Deus do céu, gente, sim! Ele manifesta. E isso aqui, que nós vamos ler aqui no capítulo 1, que muitas vezes a pessoa passa batido na leitura, mas nós não fazemos isso. A gente lê tudo. Então, o que a gente vai perceber aqui? É Deus, com esse censo aqui, manifestando visivelmente para o povo que cada um é importante para Deus. Cada pessoa. Que Deus não olha para o povo dele como uma massa de gente. Não. É Deus dizendo para o povo que ele o conhece pelo nome. Olha isso, que coisa mais linda. E ele, então, de uma forma visível, está manifestando para aquele povo o quê? Que o seu povo é um povo de ordem e que tem um governo. Que Deus está à frente da batalha. Gente, sensacional, né? Isso é maravilhoso demais. Então, vamos começar essa leitura. Por quê? Porque aqui é Deus preparando esse povo para quê? Para eles entrarem na terra prometida, tá? E sabendo que entrando na terra prometida ali, né, eles enfrentariam as batalhas com os povos que já habitavam naquelas terras, tá? Então vamos lá. Então, versículo 5. E aí, vocês lembram que nós estudamos já sobre isso? Versículo 5. Nós já estudamos sobre isso, né? Sobre as tribos. Nós estudamos lá em Gênesis no capítulo 29, Gênesis no capítulo 30, né? O nome de cada um dos filhos de Jacó, que dão então origem a cada uma das tribos de Israel, né? E nós fizemos um mapa mental sobre isso também. Por quê? Porque é importante a gente saber, como eu falei lá naquele momento, por quê? Porque esses nomes vão vir aqui. Eles vão vir sempre, durante toda a história. Então, a gente localiza, né? A gente tem na nossa mente já os nomes das tribos. Então, fica mais fácil da gente entender e da gente mergulhar águas profundas. Tá bom, minha gente? Então, bora lá pro versículo 5 e a gente vai ver que ele vai sempre linkar cada uma das tribos, que, claro, não era o nome daqueles meninos filhos de Jacó, já tinham morrido há muito tempo, mas existe um novo líder, né? Que foi geração após geração, e é o líder que estava nesse momento aqui. Então diz assim, versículo 5. Estes, pois... Ok, gente, bota o coraçãozinho aí. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Rúben, Elisur, filho de Sedeur. Tá vendo? De Rúben, ou seja, da tribo de Rúben. Né? Quem que é o nome do menino? Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Olha os nomes esquisitos, gente, mas vamos lá. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Nataniel, filho de Zuá. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedasur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone.
Olha, interessante, né? Nós estudamos sobre isso, mas é o que eu falo, né? A gente vai tendo uma leitura sequencial. Então, quando eu leio esse texto aqui, eu entendo com uma maior profundidade. Por exemplo, por que está dizendo dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Emiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de... Por que está dizendo isso? Se eu pego a leitura aqui, hoje, e leio isso, sem ter o contexto, eu não entendo. Mas quando eu tenho o contexto e que eu entendo, né, como nós já estudamos isso, que os filhos de José, eles foram adotados pelo pai Jacó, né? Então, nós vemos aí que José deu origem a duas tribos. Quem? Manassés e Efraim. Os seus dois filhos, os dois filhos de José, deram origem a duas tribos. E é isso que está dizendo o texto aqui. Tá bom, gente? Olha que coisa maravilhosa. Vamos para o versículo 12. Diz assim: de Dan, Eiezer, filho de Amissadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, olha o que a gente tem aqui. Nós temos os príncipes. O que significam os príncipes das tribos? E não existia rei lá, né? Realmente não existia rei lá. Então, que tipo de príncipe é esse? Não é o príncipe filho do rei. É um príncipe que era dado esse nome, nessa nomenclatura aqui, era dado para o chefe da tribo, tá? Então, você pode escrever aí, chefe tribal, você pode pôr aí, ó, onde está escrito os príncipes, você vai escrever assim, ó, é o chefe tribal, tá? Ou seja, é o chefe da tribo. Por quê, minha gente? Por quê? Porque existe liderança organizada. Existe. Isso é o quê? É Deus manifestando de forma visível o quê? O seu governo, que é um governo organizado e não aleatório, onde todo mundo faz o que quer. Não, gente. É uma coisa com ordem, tá bom? Então, diz assim, ó, versículo 17. Então, Moisés e Arão tomaram estes homens, quem? Os príncipes, ou os chefes das tribos, o cabeça das tribos, tá? Então, era aquele que era o responsável, né? Diante dos sacerdotes ali, diante das suas famílias, dos seus clãs, diante de cada tribo, tinha uma pessoa que era responsável, tá? Então, são esses, os chefes tribais, os príncipes das tribos. Diz assim, ó, tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes. E tendo ajuntado toda a congregação, no primeiro dia do mês, segundo declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente. Olha isso aqui. De 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Tá? Então, eles estão no deserto do Sinai. E aí, começa a contagem dos filhos. E aí diz assim, ó. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, tá vendo? Israel quem é? Jacó. Lembra que nós vimos que o nome Jacó, né, Deus muda para Israel. Então, é a mesma pessoa, ou seja, as tribos de Jacó e as tribos de Israel. Mesma coisa. Tá bom, gente? Então, vai lá. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os nomes de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Veja, nós não temos escrita aqui essa lista, mas eles foram, essa contagem foi feita nominalmente, né? Ou seja, é Deus chamando pelo seu nome, né? Cada um deles.
Versículo 23. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Eu quero que você me diga no final, eu vou abrir as perguntas, os comentários aqui, você vai me dizer qual das tribos tem mais pessoas, tá? Mais homens aptos à guerra. Você vai percebendo aí. Vou botar na interrogação que dá pra colocar, bota aí. Na interrogação depois a gente vê. Mas eu vou abrir no final também, tá bom? Bota as perguntas aqui, na verdade, né? Depois você vai botando aqui as perguntas. Então diz assim, dos filhos, versículo 32, dos filhos de José, dos filhos de Efraim, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Aí você bota lá, né? 32.200. E vai colocando assim, cada tribo com uma quantidade. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Versículo 44 de Números 1, diz assim: foram estes os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel eram 12 homens. Olha aí, os príncipes de Israel, já sabemos que eram chefes das tribos. De Israel eram 12 homens, cada um era pela casa dos seus pais, ou seja, cada príncipe ele era o líder da sua tribo, neste momento, nessa geração, ok, gente? 45. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Todos os contados foram 603.550. Então, nós temos aí, né, mais de 600 mil. Vejam só. Então, vamos fazer aqui uma perspectiva. Nós temos aí todas essas tribos que foram contadas, todos esses homens que foram contados. E a gente percebe que eram homens de 20 anos para cima. Então,
se de 20 anos para cima, homens eram 600 mil, né? Mais de 600 mil, 603.500. Se eram esses, sem contar mulheres e sem contar crianças. Olha isso aqui. E sem contar a tribo de Levi, que nós vamos ver aqui para frente. Então, provavelmente, uma estimativa aí é que tinham mais de 2 milhões de pessoas. Pensa num povo fértil e que multiplicava e que seguia aquilo que Deus tinha dito lá em Gênesis 1:28. Ei, sede fecundos, multiplicai, né, gente? Eles levaram aí a sério isso que o Senhor disse, e mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da opressão, da escravidão, o povo continuou se multiplicando muitíssimo. Por quê? Porque Deus, ele está criando para ele, né, o seu povo, o povo de Deus, né? Então a gente vê que esse povo aí se multiplicou e se multiplicou muito, né? Então nós temos aí todas essas pessoas aí, então temos aí uma estimativa de mais de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas dentro desse povo aqui. Então, eles estavam aí se preparando para entrar na Terra Prometida, se preparando para a guerra. Esses contados, então, são aqueles aptos à guerra. Tá bom, minha gente? Então, com essa introdução aí, a gente continua a nossa leitura, que vai agora ao versículo 47, que diz assim: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, né? Como eu falei, nem crianças, nem mulheres, nem os levitas. Porquanto o Senhor falara a Moisés dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Tá? E aí eu vou botar os comentários, a gente já vai ativar os comentários, tá? Porque se surgir dúvida aqui, vocês vão me dizendo aí. O Senhor falará: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás censo deles entre os filhos de Israel. Versículo 50, diz assim: mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo, e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Olha isso aqui. O que nós temos aqui, né? A gente parou no versículo 51. Então, Deus dá aqui a instrução para a contagem do povo, para fazer um censo do povo que está apto à guerra, porque eles entrariam nas batalhas, né? Aqui é uma batalha militar. E, ao mesmo tempo, ele diz assim: ei, mas os levitas não contem. Ai, por quê? Porque eles são menos? Eles são inferiores? Não, gente. É porque eles teriam uma função especial aqui no caso de todo o povo. Por quê? Porque Deus está manifestando o seu governo com ordem e também com santidade. E é nesse ponto que nós entramos com os levitas aqui. Se a gente observar, Deus, ele está dizendo assim: ei, você vai afastar exatamente a tribo de Judá, que tinha mais pessoas, né, gente? Mais homens para a batalha, e é da tribo de Judá que vem, né, o rei Davi e Jesus. Tá bom, gente? Agora vamos encerrar aqui os comentários um bocadinho para a gente continuar falando isso daqui. Olha só. Então, os levitas, eles eram essa tribo que ficava à parte, né? Elas ficavam à parte, mas que não eram inferior. Ao invés de estarem lá na batalha, não é que eles ficavam descansando, eles tinham a função com tudo aquilo que era relacionado ao tabernáculo, que falava justamente da presença de Deus. Então, eles tinham
várias funções no tabernáculo e, inclusive, como nós lemos no versículo 41, de cuidar com a santidade daquele lugar, porque não era de qualquer jeito que a pessoa podia se aproximar daquele lugar. Então, o levita tinha, inclusive, essa responsabilidade para que eles não morressem, né? Por quê? Porque nós não podemos chegar de qualquer jeito nessa presença, né, de Deus, porque senão eles morriam ali, né? Por isso que Deus deixou todas as suas leis e a forma como a pessoa podia se achegar a ele, tá? Versículo 52 diz assim: os filhos de Israel se acamparão cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas, mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho. Olha isso aqui. Então, olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Então, aqui, a gente ainda, né, no capítulo de amanhã, na nossa leitura de amanhã, aí o Senhor, ele vai ordenar as tribos bem certinho em volta do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo, ele ficava no centro. Por quê? Porque é a presença de Deus no meio do seu povo, né? Então, a gente vê que até mesmo a ordem das tribos, a ordem do tabernáculo, tudo isso aponta para Deus e o seu desejo, né? O seu desejo de habitar no meio do seu povo. Tudo isso aponta para Jesus Cristo, que veio tabernacular entre nós, como nós lemos lá em João capítulo 1, no versículo 14, que Jesus Cristo, ele veio habitar no meio de nós, ele veio tabernacular no meio de nós, né? Então, no versículo, finalizando aqui, ó, aqui nessa imagem a gente vê todas as tribos organizadas ao redor do tabernáculo. Versículo 53 diz assim: mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então a gente vê, olha que coisa maravilhosa que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui? A gente vê primeiro a ordem, né, dentro do governo de Deus. Deus é aquele que está à frente da batalha. Deus é aquele que organiza todo o seu povo. Não é aleatório, não é quem quiser manda, quem tem temperamento de líder manda. Não, gente, tem nada disso. É Deus quem coloca, é Deus quem organiza, é Deus quem instruiu a construção do tabernáculo, é Deus quem posicionou cada um deles em cada um dos lugares. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 2, por isso não quero entrar muito nisso daqui agora, mas a gente vai ver que Deus, ele vai posicionando o seu povo de forma organizada. Então o povo via aquilo, né? Ouvia aquilo e sabia que Deus é um Deus de ordem. O governo de Deus é um governo organizado, onde existe um líder. Onde todos esses líderes que nós vemos aqui, todos esses príncipes, líderes, chefes tribais aqui, eles são imperfeitos, mas eles estão apontando para o líder perfeito, Deus, Jesus Cristo, que ele veio para vencer a batalha de uma vez por todas. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, e bota a cerejinha aí, gente, hoje vai ser mais rápido. Bota a cerejinha aí. Por quê? Porque nós vemos aqui no Antigo Testamento que o povo, sim, tinha o líder que iria à frente da batalha, a contagem para a batalha. Mas hoje o Senhor, ele nos chama não para uma batalha militar. Nós não estamos hoje vivendo, nós aqui, não estamos vivendo hoje numa batalha militar, mas nós estamos vivendo numa batalha espiritual. E da mesma forma, nós precisamos entender que Deus, ele continua governando, ele continua sendo o rei, ele continua sendo o líder master. E existe um governo, existe uma forma. Quando nós vamos aí para Efésios, no capítulo 6, venha comigo, em Efésios, no capítulo 6, minha gente. Vamos lá comigo para Efésios, no capítulo 6. Olha lá.
Olha lá, gente, já vamos encaminhando para a nossa cereja de hoje. Que diz assim, ó, a partir do verso 10. Gente, olha agora, a gente vai então conectar tudo isso aqui para os nossos dias de hoje, para a gente ver que aquilo não era uma leitura e é o que eu quero provocar em você. Eu quero provocar a sua leitura, para que você não leia uma leitura aleatória, uma leitura simplesmente pontual. Não, essa leitura que nós estamos fazendo em Números capítulo 1 com o censo, ela está inserida dentro de um plano. Que plano é esse? O plano redentivo de Deus. O plano de Deus para as nossas vidas. Então, a gente vai lá para o versículo 10 de Efésios 6 e diz assim, gente. Olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha isso aqui, gente. O que eu estou vendo aqui? Eu vi, acabamos de ler Números capítulo 1, o povo se preparando para a batalha. O povo, né, e Deus contando, dando nome, né, àquelas tribos, aos chefes das tribos, e a gente olha aquele texto e fala assim, tá, mas isso está muito distante de mim, eu não vou me preparar para uma batalha física, realmente não vai, para uma batalha militar, né, espero Deus que não. Mas quando eu olho para os dias de hoje, vindo Jesus, a realidade, aquilo que nós lemos no Antigo Testamento é o que, minha gente? Se você está aqui comigo, você já sabe, é sombra daquilo que viria. O Antigo Testamento, então, está apontando para a realidade. Quem é a realidade? Cristo. Se no Antigo Testamento Deus está preparando esse povo para a batalha militar física que eles teriam, hoje, nos dias de hoje, Deus nos prepara com o quê? Com a armadura de Deus para a batalha militar? Não, para a batalha espiritual. Ai, meu Deus do céu, minha gente. E bora ver que tipo de armamento é esse que Deus permite com que a gente use. Então vamos lá. Vamos ler porque faz parte da nossa cereja de hoje, gente. Olha. Portanto, versículo 13 de Efésios 6 diz assim, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha aqui, a armadura de Deus para nós que vivemos hoje, no tempo de hoje. Estai firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-os com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, com todos os santos, e também por mim, para que seja dado no abrir da minha boca palavra para intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Gente, que coisa mais maravilhosa. Volte lá para o texto de Números no capítulo 1. Então, a gente vê que o conteúdo que nós lemos, né, que está apontando para um período, para um contexto histórico da época, mas que ele também é sombra daquilo que viria na realidade do Cristo. Na realidade do Cristo. Então, dentro da realidade do
Cristo, nós também estamos em ordem, organizados para a batalha, que não é militar, mas é espiritual. Então, quando eu vejo isso daqui, eu percebo que eu preciso me armar da armadura de Deus, de Efésios 6, a partir do verso 10. Então eu vejo que eu preciso nos dias de hoje estar preparada, como nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo fala. Então, minha gente, isso é importantíssimo. Isso é a ordem. Deus redime o povo. Vejam, Deus redime o povo, mas ele ordena o povo para a batalha. Ele não larga o povo para que o povo faça o que quer, da forma que quer, do jeito que quer. Não, porque não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre Deus. E Deus é um Deus de ordem. Ele é o nosso líder. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que vai à frente da batalha. Aqui ele levantava príncipes, que eram chefes tribais, que está apontando para quem? Para Jesus Cristo. Que ele não era simplesmente um chefe tribal imperfeito, mas ele é o príncipe da paz. Meu Deus do céu! Gente, me diga se você aguenta isso, porque eu não aguento, você aguenta, Maguinha? Não aguenta! Então é sensacional. É sensacional. E aí, nós finalizamos esse texto falando justamente dos levitas. Dos levitas, que eles têm essa função, né? Eles têm essa função toda sacerdotal ali, eles têm que cuidar de tudo, eles têm que cuidar com as coisas do tabernáculo, com a presença de Deus, eles têm que cuidar com a santidade para que o homem não se aproxime. Ou seja, isso também, minha gente, eu preciso compreender uma coisa. Que se os povos que estão se preparando para a batalha, né? Esses homens aí prontos para a batalha, aptos para a batalha, estão apontando para Jesus, os levitas também. Por quê? Porque eles estão mostrando para nós, porque assim como eles tinham que ficar ali no versículo 51, você cuide, levita, para que o estranho não se aproxime, porque senão ele vai morrer. Eles estão ali guardando este lugar, esta santidade de Deus, essa presença de Deus. Eles estão dizendo: ei, nós precisamos de um mediador para chegar na presença de Deus. Quem é o mediador, minha gente? Quem é esse mediador que permite com que a gente chegue na presença de Deus sem sermos consumidos? Bote aí enquanto eu tomo aqui mais um café. E aí nós vamos estudar muito. Nós vamos estudar sobre a armadura de Deus, né? Nós vamos estudar tudo isso com profundidade, minha gente. E é o quê? É por isso que eu falo, a leitura. Eu quero fazer o que com essas leituras que nós temos feito nas nossas lives aqui? É provocar você a uma leitura mais profunda. E não falar assim: esse monte de nome aqui, eu pulo aqui, onde que para aqui esse monte de nome? Não, gente. Isso aqui é Deus falando. Que Ele se importa conosco. Que nós temos um nome. Nós não somos uma massa de gente. Não, que Deus nos chama pelo nosso nome. É Jesus. Ele é o mediador da nova aliança. Então é tudo sobre Jesus. E aí a gente vai ver no capítulo 2 a ordem das tribos, e aí vai, gente. Mas tendo em mente sempre o quê? Esse panorama que nós trouxemos aqui, né? Sobre o que significa esse livro de Números, sobre o povo se preparando, sobre essa batalha, sobre os líderes. Nós vimos várias coisas aqui. Tá bom? Então o Oba de hoje eu fiz, fazia tempo que eu não fazia aqui na live, como hoje ia ser um pouquinho mais curta a nossa live, eu já fiz para poder compartilhar com vocês aqui. Depois eu ponho a foto, tá? Depois eu ponho a foto aqui. E eu coloquei a data de hoje,
né? 6:4. A leitura, Números, capítulo 1, tá? Palavra, eu coloquei censo, coloquei deserto e coloquei tabernáculo, tá? Aí, o quarto ponto do nosso caderninho Oba, que é o nosso caderno devocional pessoal, a partir da leitura bíblica, eu coloquei personagem, eu coloquei Moisés, tá? Nós temos aí os levitas, nós temos todas as tribos, eu coloquei Moisés. O versículo, né, dentro de uma leitura dessa, eu quis fazer porque às vezes uma leitura assim é difícil, né, gente? A gente fala, meu Deus, o que eu vou pegar aqui? Então, eu coloquei o versículo 49, tá? Na minha leitura. E é assim, gente, eu termino de ler, de fazer a leitura, então assim, o versículo que ficou na minha mente, porque se eu ficar pensando muito, se eu ficar, eu acabo não fazendo, tá? Então, quando a gente faz assim, a gente, puxa vida, aquele versículo ficou, né? Então eu coloquei o capítulo 1, né, é o que a gente está lendo, versículo 49. Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Coloquei esse versículo. E a aplicação, o que eu vou trazer? Né? Eu vou trazer o entendimento daquilo ali, o princípio que a gente aprende naquilo que a gente acabou de ler. E eu confesso para vocês, né, a gente vai fazendo a live aqui, gente, nós vamos fazendo a leitura, eu faço a live com vocês aqui, a gente vai comentando e lendo aqui, né? E à medida que a gente vai conversando, né, que eu vou conversando com vocês aqui, vão surgindo até mesmo outros pensamentos e outros focos na leitura, né? Que já dá até vontade de eu fazer um outro Oba com a mesma leitura de hoje, mas tudo bem, eu vou manter esse daqui, vou compartilhar com vocês o que eu escrevi aqui. Então, na aplicação, eu coloquei assim, ó. Deus não apenas, que foi o que eu falei, né? Que realmente é o que acontece, né? Deus não apenas redime o povo, mas o organiza para a batalha. Pois o Senhor é um Deus de ordem e o censo manifesta justamente isso, de forma visual, a organização e o governo de Deus sobre o seu povo, né? Aquilo que eu falei aqui bastante. Sobre o seu povo. E enquanto as outras tribos guerreavam, os levitas eram responsáveis pelos serviços do tabernáculo e por guardar a santidade no acampamento. Olha isso, tá? Então, a gente viu tudo isso daqui na leitura de hoje. A minha oração. A oração, então, o que é, né? O último tópico do nosso Oba é oração, Bíblia e aplicação. Então, o último tópico do nosso caderninho, do nosso devocional pessoal que a gente tem feito é a oração. E o que é a oração, né? Claro que não vai ser a minha oração toda, mas é um ponto para eu focar na oração daquele dia, né? Que vai ser um gatilho para minha oração e para ampliar a minha visão e ampliar também a minha oração a Deus. Que a minha oração a Deus, primeiro, seja bíblica, a partir da Bíblia, né? Seja amparada pela Bíblia e não pelo meu coração, porque o meu coração é enganoso. Então vai ser baseado na Bíblia, né? E vai o que? Ampliar a minha oração, meu vocabulário oracional, né? Isso é maravilhoso, gente. Então diz assim, ó, eu coloquei assim, ó. Senhor, hoje enfrento batalhas não militares, mas espirituais. Que eu possa agir com intencionalidade e consciência, sabendo que o Senhor me escolheu, me conhece pelo nome e me deu responsabilidades dentro da sua obra pelo avanço do reino. Amém? Né? Então é isso, que diante da leitura de hoje, eu coloquei essa oração. Eu vou fazer uma foto aqui do meu caderninho de hoje e vou colocar ali, tá bom, gente? E nós, então... deixa eu ver se tem perguntas aqui. Aproveitar um bocadinho aqui. Olha, deixa eu ver aqui. Tá, vocês colocaram quantas tribos tinha. Ui! Cadê, gente? A organização dessas tribos tinha o formato, isso mesmo. Então, a partir de amanhã, a gente já vai ver a organização das tribos ao redor do tabernáculo. Tá bom, gente? Então, nós nos vemos quinta-feira, às
8 horas da manhã. Numa leitura o quê, minha gente? Sensacional. Tá bom? Até lá, então.